bem-vindo a mais um episódio do EcoCast, um podcast criado para que a gente compartilhe aqui bastidores de histórias reais, de líderes e empresários e pessoas que têm aí uma história inspiradora e que muitas vezes elas ficam lá, no bastidor do negócio e que ninguém conhece. Por isso, o EcoCast ele tem essa missão de trazer aqui aqueles momentos em que a gente pode crescer e aprender juntos. Por isso, se você já quer entender um pouco mais sobre a história que a gente vai compartilhar aqui hoje do Roberto, quero que você já se inscreva no canal, deixa já o seu like aqui no vídeo, porque conforme a gente vai conversando, eu tenho certeza que você vai se engajar tanto que você vai esquecer, então já deixa aqui e compartilha esse vídeo com quem precisa também conhecer mais histórias como essa. Lembrando que esse episódio ele é um oferecimento do Grupo Caidê, Clube Turismo Santa Rosa, Acreditar Desenvolvimento Humano, Letos Experiência em Aprendizagem, Kingdom High Performance e Conecta Imóveis. E hoje eu apresento aqui para vocês com muita alegria alguém que faz parte da minha história há muitos anos, o Roberto Haas, o Beto, como a gente gosta de chamar. Como ele tem aqui um currículo extenso, eu vou ler para não perder nenhum detalhe e vocês terem a dimensão de qual é a autoridade que ele vem aqui conversar conosco hoje. Então, o Roberto, ele é engenheiro civil com formação internacional do programa Ciências Sem Fronteiras nos Estados Unidos, onde ampliou a sua visão sobre tecnologia, inovação e gestão aplicada. É fundador e gestor da Aero Topografia, empresa referência regional em topografia, georreferenciamento e regularização imobiliária, reconhecida por ser pioneira no uso de drones aplicados à engenharia no estado do Rio Grande do Sul. Atua como especialista em gestão de negócios e gestão de pessoas, com forte experiência na estruturação de processos, crescimento empresarial e desenvolvimento de equipe. Também é reconhecido pela sua atuação como regularizador de imóveis, ajudando clientes urbanos e rurais a solucionarem questões patrimoniais, fundiárias e com segurança jurídica. Além da sua trajetória empresarial, o Beto também possui uma atuação muito forte no voluntariado e no desenvolvimento da nossa região. Iniciou a sua jornada no associativismo ainda na adolescência, como interactiano, que é uma das vias do Rotary Club, e desde então construiu uma trajetória consistente na liderança institucional. Ele foi coordenador do Núcleo de Jovens Empreendedores da ACISAP, a Associação Comercial aqui de Santa Rosa, entre 2022 e 2024. Atualmente, é vice-presidente de serviços da ACISAP, presidente da Comissão de Inovação da Indomóveis e voluntário na área de infraestrutura da FenaSoja. Mas, acima de tudo, o Beto é alguém que começou cedo, construiu a sua trajetória do zero e hoje é referência no seu segmento. Beto, seja muito bem-vindo ao EcoCast. Oi, Anny. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar dividindo isso. Entendo que dentro desse segmento que a gente fala, né, dos empreendedores, dos empresários, muitas vezes, como tu citou, a gente tem um currículo muito extenso, mas e o que tem por trás? É importante, então, parabéns, né, pela iniciativa de mostrar isso para todas as pessoas, porque existe o Beto por trás de tudo isso, né? Existe uma pessoa, existe em cada negócio essa pessoa e é importante ressaltar isso e que as pessoas entendam esses processos. Com certeza. E aproveitando esse gancho que tu já me trouxe aqui, conta para nós, por trás de todos esses títulos, quem é Roberto? Quem é o Beto? O Roberto eu digo sempre que só a minha mãe e minha família que me chamam, né? De resto, Senhor Roberto, né? Senhor Roberto é para me quebrar, né? Então, por favor, é Beto, tá? Quando por trás de tudo isso, eu acho que, e aí o fato curioso que eu vou citar aqui é porque eu e a Anny fomos colegas de colégio, né? Então é muito legal estar nessa mesa tantos anos depois, tá? Mas é olhar e dizer assim que sempre eu botei a vontade de fazer as coisas naquilo que eu fazia, tá? E aí pode parecer papo motivacional, mas não é.
Então, pode ser uma coisa super simples, mas eu entrava para dizer, se nós vou fazer bem feito isso aqui, vou entrar... E aqui eu não quero dizer que eu tirei notas altas na faculdade, porque não foi verdade, eu não tirava notas altas no colégio. Mas era o fazer bem feito, entender o que se esperava daquela atividade, o que era, então vou fazer isso bem feito. E em cada um desses lugares que eu tive a oportunidade de passar, sempre foi isso. Então, de conseguir entender o que as pessoas esperavam daquela iniciativa, o que se espera desse serviço a ser prestado, o que se espera do voluntariado, o que se espera... Estou falando dessa relação de amizade, de relacionamento, o que a gente está aqui, por que a gente está aqui, né? E aí conseguir fazer algo que some, fazer algo bem feito. Então... Acho que é isso, sabe? Então, tá na essência, botar vontade, fazer isso dar certo, ter empatia com as pessoas, entender as pessoas, né? Então, isso sempre foi algo que me marcou. E talvez até demorei muito tempo para conseguir entender. Mas é isso que fez com que cada uma das atividades que eu fui desempenhando na vida, as portas foram se abrindo devido a isso, né? Então, eu me descrevo como uma pessoa com bastante energia, com bastante vontade, né? E que gosta de ver as coisas acontecerem. Isso é muito verdade. Tu sabe que eu lembro do tempo da escola, onde tudo isso que tu trouxe agora com uma consciência, né? Uma maturidade adulta e tudo mais, já acontecia lá atrás. Né? Essa vontade, essa energia, esse vamos fazer, nem sempre a gente sabe como, mas a gente sabe que a gente vai começar a puxar à frente de determinadas ações e vai descobrindo no meio do caminho. Existe aquela frase que traz assim de que caminha que o chão aparece, né? Então é mais ou menos isso que foi acontecendo, tu acredita? Tu sabe que, até brincando, uma coisa que eu sempre falei com... Eu falo os tios, né? Os pais dos amigos e pessoas de mais idade na nossa época de colégio, quando falam isso, dava para perceber já. Eu sempre falo, então por que tu não me avisou? Porque eu demorei tanto, eu sofri tanto para perceber isso, né? Então, se tem já, sei que depois tem bastante conversa pra gente ter, mas eu sempre digo que talvez o jovem, né, que tá então no seu início de trajetória, que daqui a pouco ele até pare para perguntar para uns tios ali, para pais de amigos, viu, vem cá, o que tu enxerga em mim que tu vê que é um traço positivo? Porque por muitas vezes a gente não enxerga. E aí depois que tudo vai dar certo, né, que as coisas vão se desdenhando, as pessoas veem, isso sempre foi uma característica tua. Tu podia ter me avisado. Eu podia ter explorado melhor isso no período que eu não sabia que isso era bom. Verdade. Tu sabe que isso entra muito naquilo de que nós convivemos conosco a vida toda, né? A gente se vê todos os dias. A gente está dentro do nosso piloto automático. Então, não é óbvio para nós o nosso comportamento. E aí é onde as outras pessoas visualizam determinadas ações, atitudes, comportamentos, personalidade que a gente vai tendo e para elas nossa, óbvio que você poderia fazer algo assim. E justamente, quanto seria bom se a gente já tivesse clareza de muitas coisas mais cedo, a gente já evitaria metade de alguns desafios aí que aconteceram ao longo da vida. E tu sabe que bom que tu trouxe essa pergunta para que os jovens façam, porque também às vezes a gente nem pensa que podia perguntar algo assim. E aí é que começa todo o gatilho da vida, ele começa ali, né? Nossa, eu nem pensei que eu poderia perguntar o que talvez você vê em mim que seja positivo e que eu possa usar na minha vida adulta. E tudo isso ele vai caracterizando a construção da tua trajetória, né? Então, aqui a gente já trouxe um pouco sobre quem é você, todo esse movimento, mas como foi para ti essa escolha, né, de começar do zero? Porque a tua família não atuava nessa área, então tu não vem assumindo algo que já estava pronto. Tu precisou escolher e começar. Como foi o início da tua trajetória? E em que momento tu percebeu que queria construir algo teu? Quando eu conto, e aí chega a ser... mexer um pouco, porque assim, o meu retorno para Santa Rosa, Anny, né, isso nem todo mundo sabe, mas bastante gente já sabe, tá? Ele foi devido a um problema de saúde. Tá? Então eu não queria voltar para Santa Rosa. Né? Eu saí de Santa Rosa quando fui fazer faculdade. Então, fiquei 8 anos fora fazendo faculdade, fui fazer o intercâmbio nos Estados Unidos.
Então, assim, eu brinco que, né, que não era nem a última opção, porque ela não estava na lista, tá? Eu olhava e eu enxergava uma Santa Rosa, talvez ainda com aquela visão de 2010. E a gente, como jovem, olha e fala, essa cidade é uma cidade pequena. Então, eu não quero estar aqui, eu quero ir para os grandes centros. Então, ela não estava na minha lista de opções. Eu não olhava para isso. E quando eu fiz engenharia civil, eu nunca olhei para empreender. Né? Eu sou filho de um agricultor e de uma funcionária pública. Então, eu não tenho empreender dentro de casa, eu não tenho esse exemplo. Então, beleza, né? E até eu ia somando, né? Que eu ia brincar antes, que era sobre aquela inquietude que eu falei, muitas vezes me levou na direção, né, do colégio. Então, não era algo bom naquele momento. E essa inquietude que hoje é elogiada, sim. Então, aquela pessoa, somando o que eu falei antes, aquela pessoa que está lá no colégio e daí daqui a pouco é inquieto, e realmente ela está sendo, de certa forma, até punida por aquilo que depois vai ser um traço positivo. Mas então o que aconteceu foi isso, Anny. Eu daí acabo descobrindo, né, um problema de saúde no fígado, que é uma síndrome de nascença, então tranquilizando quem se preocupar, tá tudo certo, tá? Já dando spoiler, mas naquele momento estava muito errado. E aí, primeira vez que eu vou levar totalmente a público isso, né? Mas então foi isso que me fez retornar para fazer o tratamento aqui em Santa Rosa, perto da minha família. E aí, naquele momento, eu tinha trabalhado com isso nos Estados Unidos, tá? A parte de utilizar os drones na engenharia. E aí eu percebo que eu estava recém terminando, né? Tinha terminado a faculdade, que existia um mercado não atendido, tá? Porque a topografia ela existe desde sempre, tá? Ela tá, que nem eu sempre falo assim, os primeiros registros dela são 4.000 a.C. Por quê? Exato, tá? Então eles precisavam deslocar água para algum lugar, eles precisavam entender de desníveis, de medidas, de distâncias. Então ela é algo muito antigo. E muitas vezes ela não se atualizou, tá? Então Santa Rosa era uma cidade que tinha muitos profissionais, porque tinham poucas empresas do segmento, mas muitos profissionais não atualizados. E aí eu enxergo ali uma possibilidade de que, então deixa eu casar aquele conhecimento da parte da engenharia com drones que eu tinha vivenciado nos Estados Unidos, na parte da inspeção de pontes, com a necessidade que eu tenho nesse momento de estar em Santa Rosa, com esse gap, vamos dizer assim, esse mercado que não está sendo atendido. Quando eu pensei isso, fazia total sentido, tá? A realidade foi que começa a empresa, eu nunca soube o que era uma empresa, né? Eu nunca tive essa experiência. Eu sabia sobre esses temas como prestador de serviço indireto, vou dizer assim, porque eu trabalhava recebendo serviços de topografia, ajudando outras pessoas nos serviços, mas eu nunca tinha sido o responsável por aquilo. Isso na parte técnica e muito mais na parte de gestão, que daí eu não tinha conhecimento nenhum. Então, foi assim que surge, por uma necessidade mesmo, então, de se posicionar ali, que eu entendi. Eu sempre brinco que os 2 primeiros anos da empresa, ela não foram empresa, tá? Embora esteja lá, existia um CNPJ, nós tínhamos prestação de serviço, muitos clientes daquela época seguem sendo os nossos clientes, tá? E quando eu falo muitos, eles são muito poucos também, porque aqueles 2 primeiros anos foram anos de muito aprendizado sobre essas questões. Como é que a gente vai fazer? Até a parte técnica. Tivemos que entender realmente aquilo que estava acontecendo, porque eu tinha que aprender das leis, aprender toda a parte técnica dessa prestação ainda. E junto com isso, entender de marketing, de vendas, de financeiro e deixar dinheiro muitas vezes num imposto que não precisava estar sendo pago e que eu não sabia como fazer e toda essa função, né, que empreender exige da gente muito mais do que a parte técnica. Então, até que daí, então, em 2020, aí tem a mudança que se torna empresa. Mas falando sobre a criação, foi realmente uma necessidade. Eu vejo muito isso que, no Brasil principalmente, a maioria das empresas elas são criadas nesse momento de necessidade. Quando você visualiza um problema, ele não está sendo suprido, e aí você tem a expertise para conseguir trazer uma solução, né? Porque toda empresa que se cria que não soluciona algo, ela vai acabar cedo ou tarde. Já diria os números aí de IBGE, Sebrae e tudo mais, de fechamentos e aberturas de empresas. Sabendo que nem tudo são flores no mundo do empreendedorismo e que você começou aí, como você disse, né,
do completo zero, sem nenhuma base ou uma orientação por trás, também existiram seus desafios. Hoje você tem crescimento, você tem equipe, você tem uma liderança do teu segmento, mas nem sempre foi assim. Ao longo da tua trajetória de empreendedor, quais foram os teus maiores desafios no início da tua carreira? E hoje, tu percebe assim que ao longo da jornada teve algum momento que tu pensou em desistir? Daí nós vamos muitas horas aqui. Mas sobre desafios, eu acho que a pessoa que pensa, e aí aqui eu falo não só para empreendedores, tá? Mas gestores da mesma forma dentro de empresas maiores, ou até empresas pequenas também tem isso, tá? Não só para quem está vamos dizer assim, no CNPJ em si, tá? Mas quem está exercendo um cargo de liderança ali. Sempre vai ter o desafio porque a gente tem questões que fogem da técnica, tá? Então eu acho que assim, quando a gente começou, eu tinha um desafio muito grande que era conseguir prestar realmente esse serviço. Eu tinha trabalhado com pontes, eu tenho que prestar agora para matrículas, para imóveis, é diferente. Eu tenho que adaptar a tecnologia, tenho que adaptar tudo. Isso, eu sou engenheiro civil de formação, é muito lógico, é muito óbvio. Então, tu senta a bunda na cadeira, tu estuda por várias semanas e tu vai aprender e desenvolver essa nova habilidade. Beleza. Mas como é que ela é vista no mercado? Tá? Ela é compreendida? Tu soube comunicar aquilo que tu faz? Isso está claro ou não está claro? Então, a gente, por exemplo, teve uma dificuldade muito grande de se posicionar para que entendessem o que a gente fazia. Porque, como eu disse, era um serviço que era tradicional. E a gente teve, e aqui eu posso dizer, um erro nosso foi branding inicialmente, tá? Porque nós éramos Aerodrones Engenharia no começo. E aí não ficava óbvio que a gente prestava um serviço de topografia. Tá? Fazia sentido, deixava um leque mais amplo, trazia os drones, isso fazia total sentido. Mas quando tu para olhar e entender que a aerotopografia fica muito mais fácil de entender que faz topografia, né? E agora parece óbvio, mas naquele momento não foi. Fazia sentido abrir. Então, tinha um desafio muito grande de se posicionar. Eu acredito que tu não queria também ser mais do mesmo, e daí existiam muitas empresas de topografia, tu pensou, vou fazer diferente. Vou fazer diferente. Mostrar que é diferente. E vamos abrir. Então, assim, a ideia de que tem que ter drone ali, porque era realmente para conceituar, eu sempre falo assim, voltar no espaço-tempo, hoje quase todo mundo tem, né? É muito comum ver drone e tudo mais. Em 2018, no começo da empresa, para terem a noção, a empresa é criada 3 dias depois da regulamentação para fazer topografia com drones no Brasil. Tá? Então, assim, isso, que nem eu falo, não é um acaso a nossa criação, o nosso foco nisso, porque no momento que eu estava olhando para aquilo e pensando na possibilidade, sai a lei que aprova aquilo. E aí foi o ponto de virada, digamos assim, para que realmente eu decidi, não, é aqui que eu vou. Foi porque eu percebi, se a lei saiu agora, né, é esse o momento de que a gente possa entrar para esse ramo. Porque então era uma novidade surgindo. Então, quando a gente olha para isso, a gente tentou se diferenciar e às vezes não foi compreendido num primeiro momento. E isso eu dou certeza absoluta hoje olhando para trás. Então, assim, às vezes tu vai para fazer uma venda que não está claro o que tu está fazendo. Tu vai para fazer uma gestão de pessoas e não está claro o que tu espera da pessoa, o que tu precisa contar com ela. Não está claro para onde a empresa está indo e aí teu colaborador não vai entender isso. Né? Então, assim, os desafios, eu enxergo que são todos eles de gestão simples, tá? Porque é a gestão da tua marca, é a gestão da tua venda, do teu time comercial, da pessoa que está falando, é o todo. É olhar para a empresa não só como, eu sou muito bom fazendo isso. Tá bom, mas como é que as pessoas vão enxergar que eu sou bom fazendo isso? E como é que eu vou me manter bom fazendo isso? Porque não adianta eu ser muito bom e ser muito caro. Então, eu tenho que otimizar processo. Então, não adianta eu ser muito bom e ninguém saber. Não adianta eu ser muito bom e o meu projeto acabar não sendo aprovado porque a forma que eu escrevo, falando da minha parte, a forma da minha escrita é muito complexa e o pessoal no registro de imóveis não compreende. Ou o técnico agrícola não entende. De nada vale. Então, às vezes, trazer a simplicidade, às vezes, entender e ter essa empatia é a parte mais difícil.
de conseguir olhar que o meu negócio não está pronto. Nenhum negócio está pronto. Tá? Tu precisa realmente se adaptar para inserir ali. E quando tu traz essa simplificação, me veio muito assim de... Agora tu trouxe de... É um documento técnico. Mesmo o documento técnico, ele precisa trazer uma simplificação na comunicação. E a comunicação é justamente isso. É permitir com que o outro compreenda a mensagem que você quer transmitir. Se você vai falar inglês, se você vai falar alemão, se você vai falar português, não importa. O outro precisa conseguir compreender aquela situação. Trazendo aqui um pouco dessa questão de... A gente falou de desafios, né? Mas você também trouxe que um dos maiores desafios foi justamente esse posicionamento ou a falta dele, às vezes. E quando a gente entende sobre isso, o que tu acredita que foi determinante para que a Aero, a tua empresa, ela conseguisse ter um crescimento acelerado? Ela realmente conseguisse despontar para que esse crescimento acontecesse. No início da nossa conversa, você comentou que os 2 primeiros anos eles foram um pouco mais mornos, digamos assim, porque também era tudo muito novo. Também era muitas informações que estavam sendo compiladas na mente, né, para poder dar conta de tudo. É o eu empresário, que às vezes até tem mais alguém e tudo mais, mas vai tendo que lidar com tudo. E que foi aí determinante para que esse crescimento acontecesse? Olha, sem dúvida nenhuma, se eu posso falar, é conhecimento e execução. Tá? Principalmente botando um negrito na execução. Eu falei, então, até 2020, né? Até agora só citei até 2020. E dali em diante, o que aconteceu? Foi uma série de conexões que começaram, tá? E isso, naquele momento, no meu CPF, vamos dizer assim, que estava diretamente ligado como a única pessoa ali. Era sempre eu e um auxiliar. Então, né, esse momento onde eu precisava dar esse avanço, que eu percebi que a empresa desse jeito não ia andar, não ia longe, e aí ia virar só mais um número do Sebrae, né, que diz lá que fecha, né, depois dos primeiros 2 anos. Então, o que eu fui buscar, né? E aí eu encontrei tanto em vários lugares, tá? Então, o Sebrae com consultorias, na Criatec lá que teve, né, a incubadora, mas principalmente eu sempre falo e devo muito à CISAP, né, a nossa associação comercial. Por quê? Porque naquele ano foi criado eu estava fazendo parte dos Jovens Empreendedores e foi criado dentro dele o MOVE, que é uma mentoria orientada visando empreendedorismo. Era o ano 0, era, né, o primeiro episódio. Eu lembro de quando eu fui me inscrever, as pessoas falaram, tá, mas como é que vai ser? Eu falei, não sei, mas tinha um anúncio, eu preenchi o formulário. Por quê? Porque eu olhei que tinham pessoas que eu admiro muito, que estão lá dizendo que vão dar uma mentoria voluntária. Ou seja, eu não vou ter que pagar para poder conversar com pessoas que eu admiro. É isso que eu quero. Então eu vou estar lá. E aquele ano, né, a gente brinca porque eu brinco até hoje, né, como estou vinculado à CISAP muito forte, de que não tinha um destaque. Tá? Hoje tem o destaque do MOVE, naquele ano não tinha. Mas eu bato no peito sempre para dizer que eu sei que eu ganharia o destaque daquele ano. Só que quando nós sentamos, então, e eu tive 3 mentores fantásticos, e nós sentamos ali naquele momento, eles traziam os questionamentos, as visões de quem já passou, né, por isso, quem já está empreendendo há 30 anos, quem já está há 10 anos, 15 anos, e eles traziam esses pontos. Tá? Então, quando eles traziam, aquilo tudo para mim era novo. Tudo aquilo que eles traziam de novo era um conhecimento que eu tinha que buscar ou um conhecimento se eles já estavam me passando. Tu receber isso, e aí nós estamos falando que hoje é mais fácil ainda, porque o conhecimento está completamente acessível, às vezes tu não sabe o que buscar. Então essa é uma parte difícil. Quando as pessoas te dizem, é para esse caminho, né, que tu tem que ir, tu tem que executar. Então o que deu de maior diferença de lá para cá é realmente a vontade de executar. Né? Eu não tenho como não citar aqui os meus mentores, e aí eu boto Douglas Marques, que não foi meu mentor do MOVE, mas que estava ali, o Mogar, o Thiago Palmito, da GH, e o William, da Omni, porque foram os que abraçaram a empresa naquele momento e disseram, cara, tem um futuro muito massa ali, mas vocês não estão claros sobre o que vocês estão querendo fazer. E aí começou uma leva de mudanças e questões para realmente conseguir traduzir aquilo que na essência a gente achava que estava fazendo.
E a gente estava fazendo, só que fazendo desorganizado, não sabendo falar. Então, aquela faísca do Move, que eu falo assim, tá? Ela é imensa. Até hoje ela reverbera coisas que eu paro, olho para trás e digo, cara, se não fosse aquele momento onde foi citado um detalhe para a gente alterar, como o processo de mudança da marca, tá? Então, assim, vamos refazer a marca, vamos deixar claro isso. Vamos se posicionar diferente, vamos ir para esse lado. Né? Então, essas mudanças que às vezes o pessoal acha que está claro na sua marca, acha que está claro, e não estou nem falando só sobre a logomarca aqui, eu digo sobre o se posicionar. Marca, o posicionamento. Sabe? Então, o branding é isso. E é saber, que nem eu falo assim, na hora que tu vai se apresentar, e aí tu vai dizer num lugar ali, tu pode estar na fila do pão, tá? E a pessoa vai falar da tua empresa, tu consegue descrever ela rápido, tu consegue entender o que tu faz, porque faz topografia. Beleza, entendeu? Topografia é óbvio, que nem eu brinco. Então eu já tive clientes depois da mudança que foi eu passando na frente de um bar, o cara me viu, ele deu um berro e eu tava caminhando na rua, ele saltou do bar para vir, porque falou, cara, tu faz topografia, né? Ela é uma palavra universal, então é fácil de saber. Então tu traz para ela. Só que eu faço topografia diferente dos outros. Então eu preciso de alguma outra forma também mostrar isso, de que tu tem uma diferença e de que não é tudo a mesma coisa. Então, isso tudo é uma construção e exige que tu execute. Eu acho que se tem uma coisa realmente assim que muda, que muitas pessoas sabem, olham para aquilo e não executam. Eu sei o que eu tenho que fazer e não fazem nada com isso. Então, me desculpa, mas é difícil que daí a coisa ande, né? Então, hoje em dia que está tudo tão acessível, cara, é só executar. Mas para isso também precisou ter uma maturidade dentro da tua mentalidade. Porque se naquele momento que tu se inscreveu no Move, ainda assim, tu chegasse lá com o posicionamento de que não, eu vou aprender, mas eu já sei, metade do conhecimento que foi entregue ali para ti, tu não teria executado. Então, além de buscar o conhecimento e executar, e que tu percebeu que precisou mudar na tua mentalidade, e muitas vezes a gente é treinado para ser o técnico e não o gestor ou o líder e tudo mais, e que precisou evoluir aí na tua mentalidade para que tu conseguisse executar todo o conhecimento. Aqui eu sempre falo assim, tá? E por isso que eu falei só botando, não quis botar execução puramente, porque realmente é essa busca de conhecimento. E essa busca de conhecimento, às vezes, como eu citei antes, mas para que fique claro, às vezes tu não tem como chegar nela sozinho, tá? Tu não sabe qual é o tema que tu tem que focar, porque eu nunca fiz isso. Então, como é que eu vou saber que aqui é o meu gargalo? Então, eu preciso escutar de uma outra pessoa que já passou por isso para que ela me ajude a enxergar e dizer, cara, esse é o tópico que tu tem que falar. Agora tu tem que ir estudar sobre isso aqui. Viu? Foca para esse lado e não para aquele. Porque são esse tipo de detalhe que tu vai enxergar. Porque eu poderia estar focando lá atrás e entender que o gap, daí se fosse partir da minha cabeça, que o gap era que eu tinha que estar sendo mais visto e não que o nome estava errado. Tá? E de nada ia adiantar, eu podia botar outdoor na cidade inteira, não estava claro o que a gente fazia, não estava claro. Ia precisar ficar explicando o que tu faz. Então assim, ia só torrar mais dinheiro e aí não se tinha dinheiro, então tu ia chegar no ponto que a empresa ia fechar por tentar mostrar aquilo que não estava bem claro. Então tu tem que... E aí quando uma pessoa de fora enxerga isso e que talvez já cometeu um erro parecido, ela vira para ti e te dá esse suporte. E por que eu voltei para repetir isso? Porque eu acho que o que muda, mas o que fortalece, e que daí aqui as pessoas... desculpa, mas as pessoas têm um ego gigantesco de achar que sabem tudo. E é o contrário, tá? Eu cito porque eu disse para Anne, não acho que eu tenha que vir no podcast. E a Anne falou, não, mas eu quero que tu venha. Eu falei, não, eu acho que o que a gente fez é recém o começo. A gente está engatinhando como empresa de tudo que a gente planeja fazer, tá? Então, é ter a humildade de conseguir olhar e entender que, não, peraí, as pessoas já passaram por isso. Quando a gente fala antes, por exemplo, que nem eu disse, questionar os tios já passaram por isso. Talvez tu pode olhar e falar assim, o fulano de tal, ele não conquistou aquilo que eu almejo conquistar. Mas talvez ele tentou.
talvez ele fez um esforço tremendo, talvez teve alguma história da vida dele super triste que não permitiu que ele fizesse, ou ele não conseguiu e do aprendizado que ele teve por não conseguir, ele pode salvar a tua trajetória. Tá? Então, é olhar para isso e conseguir tirar alguma coisa, sabe? Então, é escutar as pessoas. Eu costumo dizer assim que, se tu for olhar, o meu bisavô, ele era tropeiro de gado. Tá? Eu sempre conto essa história porque eu acho ela fantástica. Eu fico pensando, tá? Há 100 anos atrás, mais, como é que o cara pegava gado daqui, tá? Ali de Entre Juiz, levava para Porto Alegre sem GPS, sem telefone, sem Pix para pagar, tá? Então, esse cara, como é que ele fazia? Entendeu? Pensa no aprendizado, no conhecimento que ele tem para passar. E aí a gente vai negligenciar porque ele não trabalhava com Pix. Mas, ele vivia num período muito mais difícil. O pessoal que ia a Porto Alegre para poder saber atualizar a tabela de preço tinha que viajar para Porto Alegre para poder saber os preços do fornecedor, porque não tinha. Aí inventaram o fax. Né? Tem histórias fantásticas, o Ruby Arts conta histórias fantásticas da época. Eles tinham que ir a Porto Alegre para conseguir descobrir os preços das coisas para poder atualizar nas lojas. Então, assim, é algo absurdo se tu parar para pensar o conhecimento de precificação que essas pessoas fizeram. Quem passou por prestação de serviço no meio da crise da hiperinflação, cara, como é que eu vou passar um serviço que eu vou prestar daqui a 15 dias e o preço mudava, ele ia ter dobrado de valor o preço das coisas. Eu recebo hoje, recebo depois, como é que ele me paga? Olha o conhecimento que essas pessoas têm. Então, é conseguir escutar o outro. É entender que, e da mesma forma eu falo para suporte e mentores, como para o teu próprio cliente. Tá? Não necessariamente a gente trabalha com medições, com inventários, que todos vão querer a mesma coisa. Talvez eles não querem. Porque a gente tem a família da Anne que decide uma coisa entre os irmãos. Nós temos a outra família que decide totalmente diferente. Tem irmãos que se falam, tem irmãos que não falam. Tem irmãos que eles têm a mesma condição financeira, tem outros que não têm. E aí cada um vai ter o seu acordo, o seu acesso, o seu jeito. Então a forma como tu vai apresentar para ele é totalmente diferente. E tu precisa ter esse entendimento, escutar ali as pessoas. Então, em resumo, quando eu paro para tudo isso, é realmente conseguir escutar as pessoas, seja teu cliente, seja quem já passou, e isso vai te direcionar. E para que tu escute as pessoas, tu precisa se conectar com elas. Né? Verdadeiramente. Senão também ela nem vai falar nada. Se ela tá vendo que tu só quer um insight matador ali de 2 segundos, também ela nem vai ter a dizer. Tá? Tu tem que realmente se conectar com as pessoas. E não sejam essa pessoa que se torna interesseira e não interessante. Quando a gente está num ambiente, seja um evento, seja um encontro entre amigos, conecte-se ali verdadeiramente. Conecta todo mundo lá fora. Esquece que existe a foto bonita para Instagram. Olha para o olho de quem está ali contigo e realmente aproveite esses momentos. Hoje a gente vive num dia a dia tão corrido, com tantas nuances acontecendo. Aqui mesmo, para a gente encaixar esse momento, a gente precisou de planejamento, precisou organizar ambas as agendas para realmente poder estar aqui. Mas agora que a gente está aqui verdadeiramente aqui. E aproveitando esse momento e conhecendo ainda mais. Como a gente comentou no início, o Beto e eu, a gente se conhece há muitos anos. Mas muitas das coisas que a gente está aqui nesse momento conversando, eu também estou descobrindo. Eu também estou aprendendo. A gente também vai evoluindo. E ter essa mentalidade de sermos eternos aprendizes é o que nos garante que a gente não vai ser soberbo em determinados momentos da nossa vida. Porque a forma como a gente se posiciona já não é assim. E ainda trazendo aquilo que tu trouxe de eu fiz questão que você viesse aqui. E de fato fiz, porque apesar de você visualizar que você ainda tem uma longa trajetória pela frente, e amém por isso, você já construiu algo que muita gente também ainda está tentando chegar. Eu acredito muito e venho buscando cada vez mais trabalhar em mim também, esse compartilhar. Porque aquilo que a gente acredita que é óbvio para nós, as coisas que agora a gente já entendeu, ainda não é óbvio para o outro. Ainda alguém lá atrás precisou te fazer perguntas específicas de coisas que você nunca tinha pensado e tudo mais. E é sobre isso. A gente já evoluiu muito, né? Temos muito ainda para ser
para crescer, para evoluir, não só como empresa, mas como pessoa, como mentalidade, como corpo, alma e espírito, né? Como um todo, nos conectar assim. E a gente é treinado ao longo da vida para seguir um só caminho, visualizar uma coisa, faz faculdade, se forma, começa a trabalhar, vai ali e tudo mais. E quem veio muitas vezes para o mundo do empresariado, né, para o mundo do empreendedorismo, acabou vivendo altos e baixos e que não tinha sido preparado para isso. A gente foi, desde pequeno, muito mais preparado para ser o técnico que obedece do que necessariamente para ser o gestor. E para isso a gente precisou desenvolver aqui habilidades diferentes, como a gente veio conversando, né? O que tu percebeu que precisou também construir essas habilidades para te conseguir liderar uma equipe? Qual foi o momento que tu também percebeu que tu precisou começar a ter uma equipe? Quando a gente muitas vezes monta a empresa, é eu presa, como comentamos. Tu sabe que até ontem no nosso fechamento semanal que a gente faz, que o nome seguiu, tá? Mas agora ele é mensal. Eu falei, tá? Ele passou a ser mensal, onde a gente faz um momento de confraternização de toda a equipe e envolve todo mundo, né? Ele era semanal, a empresa cresce, as pessoas crescem, não conseguia mais nem casar a agenda de fazer toda semana. Mas o que acontece ali, e para mim me gravo muito, porque quando eu fui convidado lá atrás para os jovens empreendedores, para ser o coordenador, naquele momento eu tinha que montar uma equipe da gestão, tá? Isso é 2022. Naquele momento eu tinha 2 estagiários comigo, tá? Então essa era a realidade da empresa, né? Então 2 estagiários que entraram e estavam fazendo ali, virando CLTs conosco. E aí eu tenho que convidar 8 pessoas, né? Nós tínhamos que ser em 8, no caso, dentro da estrutura que tinha sido montada. Então eu tinha uma vice e a gente tinha que convidar outras 6 pessoas. Eu não sabia estruturar equipes, nunca tinha feito isso na vida. Eu tinha contratado essas 2 pessoas sem muito conhecimento, tá? E dei muito certo, que eu fiz 3 entrevistas para encontrar as 2 pessoas, então deu super certo. E ficaram comigo, uma delas é meu sócio hoje em dia, a outra pessoa ficou 3 anos dentro da empresa e foi muito importante para ela. Então eu tinha acertado, mas eu só tinha feito 2 contratações, né? E eu precisava contratar, então, digamos assim, voluntariamente 6 pessoas. E liderar essas 6 pessoas depois. Então eu sempre dizia que eu ia errar um monte, mas eu ia aprender para que quando eu fosse ter 6 na empresa, eu ia ter aprendido. Tá? E eu acho que o principal ponto ali, quando tu começa a olhar e falar, tá, eu não vou conseguir fazer sozinho, tá? Eu quero ir além ou eu quero parar aqui? Eu acho que essa é uma decisão. Ontem, que nem eu falei do fechamento, porque nós estávamos trocando ideias sobre isso, sobre um outro profissional que a gente admira muito, mas que ele não se abriu para treinar outras pessoas. Ele quis fazer ele, tá? Ele tem sucesso, e tá tudo certo, tá? Não tô aqui para julgar a pessoa que opta por isso. Mas é importante entender que tem segmentos que tu não consegue, tá? E tem segmentos que tu consegue. Chegou um determinado momento que eu percebia que eu não ia conseguir vencer todos aquela busca que a gente estava fazendo se nós não conseguisse pulverizar. Então, conseguisse ter esforços para as pessoas estarem fazendo algo e sendo melhor do que eu era naquilo, tá? Então, começa com a terceirização técnica. Então, o Eduardo, que hoje é meu sócio, que entrou como estagiário, ele vem, eu viro e falo, cara, eu vou ter que te ensinar aquilo que eu sei tecnicamente para que tu domine isso e faça isso enquanto eu tô fora. E aí eu vou buscar clientes enquanto tu tá aqui operando. Vamos junto para campo, vamos executar todas as outras coisas juntos, mas essa parte técnica de transformar isso, bom, tu vai ter que assumir, tá? Então exige confiança, exige abertura, exige paciência. Tá? As pessoas daí acham que elas vão passar a demanda para alguém, vai sentar aqui e o cara vai sair fazendo. Não vai. Tá? Até porque tu também não foi assim. Tu também precisou de preparo, aprendizado. E aí que nem o Eduardo falava muito isso sempre. Eu falava, cara, tu tá me vendo 3 anos depois de estar fazendo isso. Tá? Então tu tá no teu primeiro mês e tu quer comparar comigo, tu há 3 anos fazendo. E vamos lá, talvez eu demorei 2 para acertar. Então talvez a minha metodologia não seja certa. Eu sei que agora eu sei fazer, mas talvez não é ainda a melhor forma, porque eu vim errando. Forma mais otimizada. Tá? Então, assim, e aí tu tem que entender que talvez essa pessoa que tu vai treinar, ela vai modificar, ela vai melhorar aquilo, mas talvez leve tempo,
talvez demande paciência. Então, são vários fatores. Talvez não evolua. E pode ser que tu tenha escolhido a pessoa errada. Também tem que decidir, saber tomar decisões para gerir o teu time, né? Não é só a parte fácil de treinar e já ter encontrado a pessoa perfeita. Às vezes tu treinou, se dedicou, entregou tempo, entregou recurso e tudo mais, e a pessoa não conseguiu ainda assim evoluir. Sim. Nesses casos, o que faz? Tu sabe que, vou citar o Douglas Marques aqui, meu grande amigo, né? Que o Douglas sempre fala que fazer gestão é muito fácil, tá? Porque tu tem que, gestão de pessoas, né? Tu tem que escutar da pessoa o que ela espera da empresa, né? E tu tem que falar para ela e ela tem que escutar o que a empresa espera dela. E aí vocês têm que chegar num acordo sobre aquilo. Então, se tu parar para pensar, é muito simples. Então, eu espero que a pessoa seja muito boa tecnicamente fazendo aquilo e executando aquilo com perfeição. Tá, ela sabe disso? Porque às vezes ela não sabe. Às vezes ela acha que tu tá só quebrando um galho. Talvez ela não enxerga que ali é uma promoção e que, vamos pegar o exemplo que eu citei do Eduardo, talvez ele enxergou isso, que ele olhou e falou, tá, mas se eu for esse braço direito técnico do Beto, tem uma possibilidade de eu crescer, quem sabe um dia eu posso virar sócio da empresa, eu posso crescer a minha carreira aqui. Tá? Então, a pessoa tem que conseguir enxergar isso, mas se tu não abre para ela enxergar isso, ou se tu fecha a porta ali, talvez ela diga, bom, eu quero um lugar que eu possa construir minha carreira. E tu já deixou claro que eu não vou poder, então eu não vou me dedicar. Então, é muito simples se tu para olhar, porque tem que estar alinhado. Então, tu tem que conversar com a pessoa para entender, cara, o que tu está esperando disso aqui? Tu espera crescer aqui dentro? Né? E aí aqui eu vou encerrando, vamos dizer assim, essa fala que eu digo do Eduardo, porque o Eduardo é o cara que ele entrou no segundo semestre da faculdade da empresa, ele cursou toda a engenharia civil dentro da empresa, ele fez os estágios dele dentro da empresa, ele fez o TCC dentro da empresa. Tá? Então, assim, todo o processo dele de formação foi lá dentro. Então, é um cara que imergiu lá dentro e levou muita coisa de melhoria técnica para dentro da empresa. E foi por isso que ele se torna sócio. Então, e essa conversa que nós tínhamos nos sábados de manhã, eu sempre brinco com ele, quando a gente ia para vencer aquilo que não tinha vencido durante a semana, sem toda a equipe estar junto, era aquilo que fazia, porque nós conseguíamos trocar e falar, viu, eu tô com dificuldade aqui, cara, realmente eu não tô conseguindo saber o que fazer, então desculpa eu não ter te entregue isso essa semana. Ele olhava e falava, não, mas isso aqui tem um software que faz. Não, isso aqui tem. E aí eu abria para ele a possibilidade dele vir ajudar. Se eu não abrir, o colaborador não vai ajudar. Né? E se eu deixar claro que não tem espaço para ele não vai querer ajudar. Tá? E aí tem que ser, por favor, de verdade. Não adianta tu prometer alguma coisa que não é o primeiro que tu frustrou. Então tu tem que estar aberto a querer construir algo com essas diversas mãos e dar essa permissão para a pessoa, né? É justamente isso, né? A gente precisa, para sustentar o crescimento, muitas vezes crescer, disparar, assim como na internet, viralizar, até é possível. Mas ter um crescimento sustentável, ele exige processos, ele exige conhecimento, ele exige estrutura, mas principalmente ele exige pessoas. Sim. Para que a gente consiga nos complementarmos. Uhum. E se a gente analisar essa analogia de precisarmos de pessoas para nos complementar, ela vale para todas as áreas da vida. Ela vale para o nosso relacionamento, que a gente precisa de alguém complementar, por isso que em alguns momentos opostos se atraem, eles se complementam. A gente precisa, nas amizades, também de pessoas que complementem, porque se todo mundo pensar exatamente igual, todo mundo vai fazer igual. Hoje tu tá aqui de preto, pensa se todo mundo só vestisse preta. A maioria dos homens faz isso. Vamos lá. Eu tô aqui de vermelho. Pensa se todo mundo estivesse só de vermelho todo dia assim. Muito chato, né? Então, que bom que a gente tem aí essas diferentes mentes pensantes dentro de um negócio. E que, sim, isso que tu traz é fundamental. Gestores se conectem com os seus colaboradores. Ouçam eles. Muitas vezes eles estão quietos porque eles não acreditam que eles vão ser ouvidos e que a sua ideia vai valer a pena de ser ouvida e ser aplicada. Então, o Beto já trouxe aqui um ensinamento valioso para a gente e se eu fosse você, eu já deixava aí um curtir, um inscrever-se aqui no canal, porque muito mais ainda vem acontecendo ainda no dia de hoje. Beto,
Conversamos também um pouco sobre essa questão de posicionamento, de mercado e tudo. O quanto que tu percebeu que se posicionar também no digital permitiu que tu conseguisse comunicar a visão de que a tua empresa não é mais do mesmo? Eu acho que não tem como hoje, o marketing ele se torna, as pessoas vinculam diretamente muitas vezes à rede social. Mas a gente tem que parar para ver aonde realmente teu cliente está, né? Tu tem que acessar de alguma forma ele. Ele tem que ficar sabendo que tu existe. Tá? E a minha habilidade principal sempre foi a fala. Tá? Então eu consegui desenvolver muito bem e até falei semana passada com um amigo meu que também é empresário, eu falei para ele, e aí uma confissão para quem não sabe, eu odeio gravar vídeo. Tá? As pessoas acham que o Beto adora, porque o Beto está toda hora gravando vídeo para Aero, para Cisap, eu não gosto mesmo. Tá? Não é uma coisa que eu faço com prazer e voluntariamente. Gravar. Só que eu sei que eu sou bom fazendo isso. Tá? Eu reconheço, é necessário para a empresa e dá um resultado. Então, lá atrás, quando eu tinha uma questão muito, que eu falo assim, até fervorosa dentro de mim, que eu sabia que o que a gente estava fazendo era muito diferente, a forma que eu soube me expressar foi gravando vídeos. Então, todo serviço que eu ia, eu gravava um vídeo explicando. Tinha um apoio ali que a gente estava tentando criar, porque o marketing, né, como uma forma, ele acaba sendo, e eu vou botar um parênteses aqui, né, ele acaba sendo de graça. Tu pode postar de graça. Mas tu pode postar um monte de bobagem e se queimar, como tu pode fazer uma estratégia certa. Quando a gente estava fazendo isso a modo que estava na minha cabeça, foi os 2 anos que a gente patinou, inclusive. Por quê? Porque a gente não tinha clareza de como que a gente tinha. Mas a gente tinha que falar sobre, né? Então, o que eu tinha para entregar para o mundo era eu falando e eu explicando os serviços que a gente fazia. Então, eu acho que assim, é fundamental que o que muda, né, em 2020, quando a gente para entender e diz, tá, mas como é que nós vamos se... E quando eu falo esse posicionamento, é muito simples, porque assim, se vocês forem hoje olhar na rede social, em todos os lugares, tá? Rede social, físico, na nossa pastinha, no nosso cartão de visita, no sketch da rádio, em todos os lugares que a gente está, o que a gente tem de melhor? Nós somos especialistas em regularizar imóveis, por meio da topografia, tá? Então as pessoas param para olhar e dizem assim, tá, mas o que tu quer dizer com isso? Não, eu só quero dizer que o nosso papel não é a topografia de ir lá e medir. A gente faz isso, sim, ela é uma parte da empresa, sim, mas não é isso. O nosso foco é que consiga finalizar aquele inventário que não andava porque dele faltava um georreferenciamento, que faltava uma verbação em matrícula, que faltava uma série de fatores que alguém precisava fazer. Então, esse processo de regularização, nós não tínhamos entendido num primeiro momento de que isso faz parte, a topografia é um meio. Tá? Então, entender que nós éramos um meio que proporcionava isso, porque, e aí aqui eu vou fazer uma brincadeira, tu conseguiu muito bem falar a palavra georreferenciamento, que não é uma palavra fácil. E aí... porque eu estudei arquitetura, aí já tá um pouquinho mais no meio. E aí, quando a pessoa me liga às vezes e fala que ela precisa de um plano altimétrico georreferenciado, chega a ser um palavrão, né? Chega a dar o pip na hora que vai falar, porque realmente a pessoa não consegue falar isso. Então ela olha aquilo porque veio na negativa do registro de imóveis, veio em algum lugar, ela não quer contratar isso. Com todo o perdão, mas ninguém quer contratar isso. Tá? Mas ela precisa para que o resto avance. Então deixa eu entender o que ela realmente quer fazer desse projeto para que a gente consiga fazer da melhor forma. E não enche de penduricalho o que ela não precisa, mas também atenda aquilo que ela precisa, porque o objetivo final dela é uma coisa. E por vezes eu acredito que se não existisse esse processo de assessoria, muitas vezes vocês fazem para entender e trazer a melhor solução, a pessoa ia te pedir uma coisa, ela sabia que precisava. Aí você vai lá e executa aquele serviço. Aí trancou de novo porque faltava outra. Então, se você não faz esse estudo prévio, consegue mostrar para ela tudo, o quanto vai também ficando atrasando, ficando maçante, aí queimando, inclusive, o teu mercado de topografia. Exato, porque eu vou dar um exemplo de que eu sempre que eu tenho alguma ideia meio maluca, alguma coisa que a gente precisa fazer diferente, e vou dar um exemplo de uma receita super simples, tá? Daqui a pouco tu quer fazer um bife à parmegiana.
tá? E aí tu pensa, ou bife à milanesa, vamos simplificar, tá? E eu daqui a pouco não tenho essa habilidade, mas eu vi a receita na internet e tudo mais, cheguei lá e vou comprar o que a internet dizia ali que eu vi que era. E eu chego na padaria e falo, viu, me vê tal, né, me vê farinha de rosca lá. E aí a pessoa vai me entregar a farinha de rosca, eu vou chegar em casa, daqui a pouco vai ficar horrível, tá? E aí tu vai lá, não, me vê a farinha de rosca porque eu quero fazer um bife à milanesa. A pessoa vai olhar para ti, opa, não, cara, posso te dar uma dica? Não leva essa. Aquela ali, para isso, é muito melhor, tá? E aí tu vai conseguir resolver o problema. Então, trazendo para um negócio que é super simples, mas é isso. As pessoas chegam e vão te pedir, às vezes, um logo novo. Ela não quer o logo novo. Ela está com um erro que é muito maior. Elas vão lá e vão pedir um georreferenciamento porque elas precisam de algum processo que talvez nem precise do georreferenciamento. Tá? Só que no entendimento dela, ela está perdida ali. Então ela realmente precisa de alguém que pare, escute ela, entenda o que ela precisa fazer e aí ajude ela a avançar. Né? Então, basicamente é esse processo que precisa ser feito. Isso não é para mim, é em todos os negócios. Tá? Não é no meu nicho, é em todos os negócios as pessoas... O cliente vai chegar, principalmente hoje, tá? O cliente vai chegar porque ele pesquisou na internet, ele falou com a IA, ele fez todo um processo, então ele acha que ele já sabe tudo que ele precisa. Mas tu precisa entender que não, peraí, cara, quem trabalha com tudo isso, quem tem os outros casos, quem sabe analisar aquele caso específico daquela pessoa, sou eu. Então, deixa eu mostrar isso. Né? Eu fui divagando longe da tua pergunta inicial, mas por que isso? Se eu entendo que é isso que eu faço, aí eu volto lá para me posicionar, para falar sobre o marketing, entendendo que é isso que a gente faz, tá? E não topografia. As coisas, elas estão interligadas. Isso que tu trouxe é bacana. E tu até trouxe agora de, eu fui longe, mas para trazer aqui. É um ecossistema, uma empresa, né? A gente está conectado em tudo. O marketing, ele está conectado com o serviço, com a execução. Por quê? Porque precisa mostrar e tal. E é muito isso, né? Sabe que tu trouxe agora de... Muitas vezes o cliente, ele vem com algo pronto, né? Cansei de receber logo que a IA desenvolveu e diz assim, nossa, que eu só preciso o resto, porque a logo eu já tenho. Às vezes, ok, ele até deu uma referência bacana, mas nem sempre. Então, também precisa ter nós, como empresários, enfim, quando a pessoa vem a nós dessa maneira, a sensibilidade de conduzir a situação para mostrar que, de repente, comunicando ou trazendo de outra forma, aquilo ali faria mais sentido, né? Conseguiria atingir, de fato, o resultado que se espera. E é mais ou menos isso que tu faz. A pessoa chega, mas tu diz, opa, peraí, deixa eu entender o contexto para poder te afirmar para que lado a gente vai. Tu trouxe com muita sabedoria de que isso é para todos os negócios. Agora, vamos entrando aqui, nosso podcast, onde eu quero reforçar o momento de vida que tu teve, que é muito sábio, é muito valioso, que tu passou a não só aprender, mas servir as pessoas. E é dentro do mundo do voluntariado. Sou voluntária também, atuo muito forte nisso e entendo o quanto a reciprocidade ela acaba também nos trazendo benefícios que muitas vezes a gente nem sabia que aconteceria. Mas toda vez que a gente dedica-se ao voluntário, a gente também está dedicando uma das coisas mais preciosas da nossa vida, que é o tempo. E que te move hoje a dedicar tanto tempo ao voluntariado? Eu vou citar, porque não tem como desvincular, o principal é a atividade voluntária, que é o desempenho, que é dentro da CISAP, tá? A nossa cidade, que isso é um fato que quase ninguém sabe, tá? Quer dizer, agora bastante gente sabe porque a gente fala bastante sobre isso. Mas a associação comercial, ela foi criada 2 meses depois da emancipação da cidade, tá? Muitas cidades demoram de 30, 40, 50 anos da emancipação para ter uma associação comercial. A nossa teve 2 meses de diferença. Então, para mim, isso é um exemplo muito claro, né? E do quanto a coletividade importa na nossa cidade.
tá? E quanto a gente tem, talvez de nascença, quem é daqui, o entendimento da coletividade. Tá? Então, assim, quando lá atrás eu fui buscar, né, estar, e quando criança ainda lá, né, com 12 anos, entrar no Interact por um convite de um amigo, o que eu buscava lá? Não sei. Não, né? Mas o que eu enxerguei no Interact que depois virou um valor meu? Peraí, cara, tinha coisa que eu não sabia que existia. E estando no grupo, eles me ensinaram. Porque tinha pessoas... Eu estava com 12, 13 anos entrando, mas tinha pessoas de 16, 17, 18 anos. Então, tu olhava para aquilo e tu olhava assim, cara, que legal que ele me deu essa dica. Porque daqui a pouco, como eu disse, podia ser uma dica de vestibular. Mas ele virava e falava assim, viu? Se eu tivesse percebido tal coisa antes... Pô, na tua idade dá para ti já ainda pensar sobre isso. Porque eu me perdi, eu errei nisso, eu errei naquilo. E aí tu começa a ter esse conhecimento. Então, o voluntariado me trouxe naquele momento um olhar de entender, opa, peraí, cara, cada um tem uma vivência diferente e ela contribui para mim, deixa eu aprender com o erro dos outros. É bem mais barato. Tá? Então, e não estou nem falando sobre empresa, estou falando sobre vida, porque muitas vezes a gente tem erros que tu comete na vida que não tem como voltar atrás. Então, se a outra pessoa te alerta e diz, cara, isso aí tá cheirando que vai dar o mesmo erro que aconteceu comigo, e tu consegue olhar e falar, é verdade. Daqui a pouco tu evita um erro pelo conhecimento dos outros. Então, em cima disso, eu fui seguindo, fui para a Rotaract depois, na época que estava na faculdade, fui me envolvendo. E aí, quando eu chego, e isso eu sempre falo lá para o Cássio, né, presidente da CISAP hoje, que eu só fui para a CISAP porque ela, no primeiro ano, tinha uma parceria na época e o meu primeiro ano foi de graça. Senão eu não teria ido. Tá? Porque naquele momento, eu, mesmo com toda essa vivência, eu olhava e enxergava algo distante. Eu não enxergava um benefício claro. Enxergava um custo ali. Então eu olhava e falava, vou ter que pagar por mês um troço e o que eu recebo? Né? Beleza. Quando eu cheguei lá e comecei a ver que do meu lado estavam vários empresários e que todos eles passavam pelo mesmo tipo de problemas, de novo, tá? Porque aquele cara que está com 100 funcionários ou aquele cara que está com 1, daqui a pouco ele está sofrendo o mesmo problema. As proporções podem ser diferentes. E aquele que já passou por vários desafios para ter os 100 funcionários, talvez não tenha entendido algo que o cara de 1 já entendeu. Então, não é por grandeza de negócio, não é por idade, mas tu tem um comum ali a entender. E eu chego na associação e eu percebo isso. Sempre que, peraí, o que eu sei tem valor para o outro e o que o outro sabe eu não estava encontrando em lugar nenhum. Então, eu preciso fazer essa troca. E quando eu preciso fazer essa troca, as pessoas precisam entender que alguém precisa, vou dizer assim, proporcionar isso. Tá? Então, a associação, o que ela é? Ela é um grupo de pessoas que se associam, se juntam para fazer algo em prol do bem comum. Só isso. Tá? Então, dentro de uma associação comercial, ou dentro das feiras, ou dentro do que for, nós estamos olhando para fazer uma doação, ou né, todas as associações, cooperativas, todo o sistema voluntário e cooperativo, associativista da nossa região e do mundo inteiro. Elas vão se unir em prol de algo em comum que elas não teriam se elas estivessem sozinhas. Tá? Então, a partir do momento que eu me uno com outros empresários e aí a gente consegue proporcionar de que alguém venha falar e nos ensine algo que a gente talvez se convidasse individualmente, eu nunca ia poder ter escutado aquela pessoa. Mas daí alguém conhecia ele, proporcionou que ele viesse, falasse e aí agora eu consigo ter a escuta e isso muda a minha empresa. Então, e ao mudar minha empresa, eu sempre falo sobre isso, que uma falência de empresa, por exemplo, ela não afeta um CNPJ. Talvez aquela pessoa nunca volte, ela não realizou um sonho dela, daqui a pouco ela ficou com dívidas, daqui a pouco ela brigou dentro do casamento dela, daqui a pouco ela estragou uma amizade, acreditando na empresa, e ela perde isso junto, porque ela não consegue voltar. Então, aquele fracasso, vamos dizer assim, tá? Aquele insucesso do CNPJ, ele se torna um insucesso em muitos ramos para muitas pessoas. Afeta os colaboradores, afeta os clientes que vão ficar... É um terror. Então, quando tu pode escutar o outro, entender e melhorar a tua realidade, isso começa a fazer sentido. E aí tu começa a olhar e falar, eu também tenho algo para falar para o outro.
Então, assim foi a minha entrada dentro da CISAP. Aí eu vou dar aula lá no Decola, que é um programa fantástico de dar aula sobre empreendedorismo e sobre gestão de vida, né, dentro das escolas, uma questão de uma visão empreendedora, de finanças, de ideia, de criatividade. Me apaixono pela CISAP, entendo que ali faz total sentido, porque eu olho e falo, eu queria ter tido esse programa. Eu aprendia muito dando aula, eu sempre falo, porque tinha coisa ali que eu não tinha recebido até aquele dia. Então, lendo os livros para poder dar aula para as crianças, eu estava aprendendo sobre. Aí, depois disso, eu venho o convite para estar como vice nos jovens, né, por entenderem o movimento que estava sendo feito. E aí eu entro no Move. E quando eu recebo tanto, mas tanto, e muda toda a minha realidade, muda toda a minha vida, isso que eu recebo, eu olho e falo, tá, eu preciso doar de volta. Então, eu sempre brinco que a minha conta eu ainda estou devendo para a CISAP. E muito, tá? Porque cada dia que a empresa segue crescendo, que eu tenho meus sonhos realizados, que eu vejo a gente hoje entre 11 pessoas na empresa e acreditar que quando eu entrei no Move eu estava prestes a fechar as portas, tu olhar tudo isso, tu fala assim, isso só foi proporcionado porque uma associação e um grupo de empresários voluntários decidiu se doar para ensinar e mentorar aquelas pessoas de forma gratuita, que eles poderiam cobrar uma nota por aquilo, tá? E eles fazem isso de forma voluntária porque pelo bem da cidade, pelo desenvolvimento dos negócios das cidades, aí tu se apaixona de um jeito que tu não tem como voltar atrás. E aí, não olhando, porque naquele momento que eu não me dou olhando, sabendo que tudo isso vai acontecer. Eu acho que esse é um ponto também chave. Eu não me dou não sabendo. Foi com interesse. Não foi acreditando que, tipo assim, isso vai me gerar. Não, pelo contrário. Foi imergindo naquela situação, ela desencadeou coisas que hoje estão dando resultado, mas na época não deram. E teve toda uma doação. E aí, quando eu vou para coordenador dos jovens e tenho todos esses desafios, e que nem eu brinco, eu tive a chance, e aí aqui botando fracasso no meio da história, tá? Eu errei aquelas 6 contratações que a gente fez, eu errei várias delas, tá? Não deram certo como coordenadores ali. Porque às vezes a pessoa não compreendia o momento dela, às vezes o que desencadeou, o tempo que demandava. O voluntariado exige. E a pessoa às vezes não podia. Então eu brinco assim, não deu certo aquilo que a gente esperava, não alinhou. Beleza, a pessoa seguiu, sou amigo dela até hoje, tá tudo certo, admiro a entrega que ela conseguiu dar, tá tudo certo, mas a gente precisava seguir, então troca, vamos botar outro, vamos aprender. Beleza, quando isso aconteceu, eu já tinha aprendido para fazer isso lá na empresa. Então também me ajudou a vivenciar uma experiência de que nem eu falo, com 13 anos eu estava indo pedir patrocínio no Rotary. Tá? Um patrocínio que hoje talvez é menor do que uma venda nossa da empresa. Mas, meu Deus, com 13 anos e num grupo com 40 empresários da cidade para ir lá pedir R$1.000 para eles, tu chegava a se tremer, fazer acontecer. Então, isso auxilia no desenvolvimento. O voluntário ele acaba nos auxiliando a nos expor a diferentes situações. Quando isso vem acontecer, como fosse agora esse exemplo, na nossa vida real, na nossa empresa e tudo mais, a gente já teve uma certa experiência com aquilo ali, ou teve alguém muito próximo que teve uma experiência e que a gente consegue se apoiar. Esse, de fato, é uma rede muito grande e que eu vejo que são pessoas que realmente querem estar ali, querem compartilhar, querem fazer crescer. Mas assim como pessoas, existem gente de tudo. Então, se você teve na sua cidade ou em algum lugar uma experiência em algum ponto de voluntariado que não foi tão bom, lembre-se que pode ser aquela pessoa. Mas que o mundo do voluntariado, o mundo da entrega, o mundo de participar das associações comerciais, o mundo de participar do Rotary, até da igreja, de ter ali ações onde pessoas são voluntárias por um bem maior, por um desenvolvimento, ninguém está ali à toa. Ninguém está ali doando o seu tempo, como a gente, o bem mais precioso da nossa vida, à toa. E quem está, seleção natural. Eu sempre falo assim, e trago de novo, né, o lema que o Rotary também tem o seu lema, mas dentro da CISAP eles falam agregar valor ao negócio do associado. Tá? E tu tem que entender que quando tu vai fazer uma ação, tu tá agregando valor ao negócio do associado. Ele não tá agregando valor ao meu negócio. Tá? Ele está falando sobre o associado. O associado são 600 e quase 700 empresas associadas. Então nós estamos tendo que tomar um ato
fazer um ato para que ele agregue valor para quase 700 empresas. Tem empresas que não vão ser agregadas e talvez a minha não vai ser agregada com aquele fato. Mas eu estou proporcionando aquilo para que num outro momento alguém proporcione algo que também vai agregar para a minha. Porque se eu soubesse, isso eu falei para uma pessoa uma vez, me marcou muito e foi o motivo de desligamento dela do voluntariado, porque eu disse, se tu for lá esperando receber só pro teu negócio, me desculpa, mas assim, se tu já sabe o que tu tem que fazer pro teu negócio prosperar, e tu realmente tem essa clareza e só falta executar, não vem, tá? Porque é tempo perdido. Porque daí tu vai perder horas da tua vida, sendo que tu deveria estar lá em casa executando, tá? Agora, por que tu precisa estar ali? Porque tu não sabe. Se tu tiver a humildade de reconhecer que tu não sabe tudo, tu vai estar no meio de pessoas que sabem. Então, o voluntariado tem isso. Ele vai te conectar e às vezes tu pode ir trabalhar na bilheteria de um evento de forma voluntária para ajudar. E dali vai acontecer uma conversa, vai acontecer algo que abre para cá, que abre para lá, que não sei o que lá. Quando vê, transforma o teu relacionamento dentro de casa. E não tem nada a ver aí com a empresa. Mas ele te transforma como relacionamento. E aí tu chega mais feliz para trabalhar. E aí, tu chegando mais feliz para trabalhar, as coisas fluem. Então, assim, são detalhes. E a gente tem uma vida em sociedade. Então, nós precisamos olhar e entender que sim, se doar para que os outros prosperem, vai prosperar para mim também. Só não pode botar como uma regra que é obrigatório. Ela não é o se eu fizer isso, eu ganho aquilo. Não é isso. Tá? As pessoas precisam entender. Isso a gente sempre fala que dentro do voluntariado, de alguma forma vai devolver. E aí, independente de cada um suas crenças religiosas ou qualquer coisa do tipo, o universo ele vai girar, ele vai voltar se tu estiver fazendo isso de bom grado e ajudando os outros. E aí eu sempre falo que, para mim, uma gratidão muito legal, que valeu a pena os 3 anos, eu quase não fechei negócios por causa dos jovens empreendedores, por exemplo. Tá? Então, assim, se eu fosse botar no papel financeiramente, não teria valido a pena. Tá? Mas por todos os conhecimentos e coisas que fora dali, não foi pela troca direta, daí eu conheci a Anne me contratou, mas eu aprendi algo com a Anne que me fez desenvolver. E aí, quando a gente tem relatos, e eu tenho algumas pessoas em específico que falaram, a empresa só não fechou por causa dos jovens. Que nem eu falo do Move, mas ter ali, saber que aquele momento que eu chamei fulano de tal para ir falar e aquela aula ajudou o cara a prosperar de alguma forma, não tem preço que pague. Então, eu sei que eu contribuí e quando eu vejo essa empresa crescer, eu vejo essa empresa se desenvolver, eu olho e falo, que legal. Saber que várias mãos se doaram ali para fazer aquele evento que teve que ter um coffee, um palestrante, um material, mas aquele movimento todo que a gente fez, que talvez nem custou tanto pra gente, fez esse cara prosperar. Que massa. Que massa. Né? Então, o voluntariado vai trazer sensações que são indescritíveis para aqueles que ainda não viveram. Uau, e agora eu falo para você como seguir depois. Sabe que tomar decisões é algo que também é muito inspirador, muito desafiador. Uma decisão de ser voluntário é algo que pode te desafiar e nos tira da zona de conforto. Vai vivenciando e vai também conhecendo pessoas que não necessariamente a gente escolheu para elas estarem ali. Mas a vida, a oportunidade fez com que elas cruzassem o nosso caminho. Ou que tu percebeu que foi a decisão mais difícil, mais desafiadora que tu já teve na tua trajetória até aqui, seja pessoal ou profissional? Tu não tinha me passado que ia ter essa pergunta. A decisão mais importante, ela tende também a ser a mais desafiadora. Eu acho que assim, falei isso com uma colaboradora, uma gestora nossa essa semana, tá? Foi decidir que isso seria a minha vida, querendo ou não, tá? Eu acho que quando tu tá ali, tu precisa entender, né? Seja dentro de um emprego, dentro de alguma coisa, quando tu vai, e aí teve vários momentos que lá antes não falei, mas teve momentos que sim, a gente pensei em fechar a empresa, foi pensado em olhar e falar, não, peraí, cara, recebi propostas de emprego muito legais e tu bota no papel e aquilo faria um sentido absurdo na hora. Parar e conseguir sentar ali e olhar e falar, tá, peraí, cara, o que daqui eu realmente quero? Então, se eu for encerrar tudo, né?
E teve uma dessas propostas, tá, que eu recebi ao longo da jornada, que esse questionamento eu usei ele para várias outras vezes. Tá? Mas então a pessoa me conhece, né, um daqueles tios que eu brinco, né, que são pais de amigos e conhecidos e tudo mais, e ele chegou e falou, cara, abriu uma vaga dentro da empresa, eu tenho plena convicção que ela encaixa para ti. Um valor muito bom mesmo. Tá? Demorou bastante tempo para chegar nesse valor dentro da empresa, isso já faz bastante tempo, e eu realmente penei muito tempo e muito aquilo me ficou na cabeça. Mas ele chegou para mim, botou a folha de papel e disse, tá aqui a proposta, tu pode começar daqui a 30 dias. Eu só preciso que embaixo da tua assinatura, do aceite, tu escreva que tu nunca mais vai abrir a Aero. Essa é a minha única cláusula. E eu olhei para ele, tá, mas por que isso, né? E aí ele virou e falou, se tu vai encerrar ela para vir ali, ganhar um dinheiro, e assim que tu juntar um pé de meia para poder voltar para ela, tu vai me largar, eu não vou te oferecer essa vaga. Essa vaga é para que tu venha fazer parte e transforme essa empresa na tua nova carreira. Então tu precisa tomar essa decisão. E daí eu falei para ele, mas eu não consigo escrever isso. Ele pegou a folha de papel, tirou na minha mão, amassou, jogou no fogo e falou, podemos, né? Jogou na churrasqueira e falou, vamos comprar carvão que nós podemos fazer um churrasco. Mas nós não vamos trabalhar junto. Então, naquele momento, não vou dizer que foi uma decisão pensada. Foi realmente involuntário de olhar para ele e dizer, mas eu não tenho como fazer isso. Por quê? Porque esse era um sonho meu. Se tornou, né? Que nem eu disse lá quando eu abri, não era, mas se tornou um sonho. Eu olhava e falava, não, tem algo aqui que me completa como pessoa, que me completa como líder. Eu quero seguir nisso aqui. Então eu não vou abdicar disso por causa de uma outra decisão. Então essa decisão, ela reflete em vários outros momentos quando tu para olhar e dizer assim, tá, peraí, talvez eu vou ter que abrir mão de um fim de semana, talvez eu vou ter que abrir mão de noites, eu vou ter que abrir mão e vou ter que chegar em casa num relacionamento e dizer, seguinte, eu vou estar podre, mas eu vou ter que acordar às 4 da manhã e só vou voltar para casa meia-noite. Tá? Porque eu preciso fazer isso nesse momento. E não é romantizar a rotina exaustiva, mas é olhar e falar assim, não, eu sei que o quanto isso importa para mim, o quanto eu vou me dedicar nisso. Por um período faz parte. Por um período ele faz parte. Então, se eu pudesse dizer que a decisão mais importante foi criar lá atrás, mas no meio de todo o envolvimento, foi olhar e entender que, peraí, isso aqui realmente é o que faz sentido. Eu sei que a gente tem, por exemplo, eu tive momentos onde a gente participou de outras empresas, participou de outros projetos e aquilo era tentador. E tu virava e falava, não, quem sabe eu posso equilibrar aqui. E não, tive que me desligar de outras empresas, parar com outras ocupações que eu fazia, assim como teve a questão das próprias feiras, grupos voluntários. Não, peraí, esses aqui não fazem sentido porque eu tenho um objetivo muito claro. Tá? Então, é aqui que eu vou botar o meu esforço. Então, se eu puder dizer que a principal decisão foi conseguir enxergar isso e ter saído, porque teria sido distração. Porque se eu não tivesse me dedicado da forma como foi dedicado lá no MOVE, dedicado em cada um dos momentos que precisou, e quando deu crise, quanto a gente teve momentos que quase toda a equipe saiu, tá? Então a gente teve momentos que a gente perdeu. Nós éramos em 5 e por motivos adversos de concurso, faculdade, enfim, eu perdi 3 colaboradores. Então eu olhei para o Eduardo, que na época era colaborador, hoje é sócio, falei para ele, cara, o que a gente faz? É eu e tu agora, né? E então assim, teve momentos muito desafiadores. Nós olhava e falava, não, eu quero fazer isso dar certo? Quero. Então vou botar minha energia nisso. Tá? Então eu acho que é abrir mão de muitas coisas, tá? E não é fácil, né? Tu abrir mão de todas essas coisas, mas por ter a clareza desse objetivo. Parabéns por isso. Passar pelos altos e baixos dessa vida é algo muito inspirador hoje. Mas quando a gente vai vivendo, a gente tá um pouco naquele caos. E por hoje tu já ter enfrentado tudo fato para. Com isso, eu quero trazer aqui o encerramento para a gente te perguntar. Para quem está aqui nos ouvindo, está querendo começar ou já está há alguns anos com o seu negócio, com a sua empresa, mas ainda está naquela água morna, qual é o conselho que tu daria hoje? Ou para essa pessoa que quer crescer e está aqui?
Eu acho que o que eu te falei no começo, eu repito no final, né? Se tu vai fazer algo, te dedica a realmente fazer muito bem feito. E não é clichê, que nem eu disse, não é porque, então tu tem que tirar 10 na faculdade. Não, talvez a faculdade não é o teu objetivo. Não é que tu vai sair de casa e tudo que tu vai fazer. Não, talvez fazer uma coisa não ser perfeita seja parte do objetivo para que tu tenha, talvez, descansar. Eu não vou fazer esse trabalho da faculdade, talvez com todo o gás, porque eu estou com foco numa outra coisa. Então é melhor que eu descanse e me dedique a fazer aquela outra coisa. Mas é botar de verdade o teu ânimo e a tua vontade, a tua energia naquilo que te faz bem, que te dá resultado, que te faz as coisas. Então tem muita gente que está começando o negócio, enfim, todos esses que tu citou, e para olhar e daí vai olhar, tá, mas tu tá botando todo o teu gás nisso? Cara, te dedica mesmo, vai conversar com as pessoas, liga para os clientes, pergunta, cara, o que tá bom, o que tá ruim. O cara vai dizer que tá ruim, teu atendimento tá horrível. Que bom, vou melhorar, o que tá ruim, o que eu posso fazer, cara? Não é ausência de crítica. Não tem que ter crítica, tem que enfrentar isso. Se é o objetivo, cara, põe vontade nisso. Então eu acho que não teria como eu falar outra coisa se não for te joga nisso com vontade, né? Bota a vontade e faz acontecer aquilo que tu entende que tem que ser feito. Muito bem, gente. Olha que conversa ótima, conversa gostosa de se ter, porque a gente vai aprendendo muito, como eu te disse, né? Já tenho aqui várias coisas para também conversar com o Eduardo, agora o meu Eduardo, meu sócio, meu marido, para a gente também ir entendendo e trazendo para dentro da nossa empresa. E tenho certeza que você que está aí em casa também. Então, Beto, quero que tu deixe aqui para a gente quais são as tuas redes sociais, como que as pessoas que estão aqui podem se conectar contigo, se conectar com a tua empresa. Fica à vontade para trazer aqui as tuas redes. Bom, então, Beto Haas, bem fácil de encontrar, né? @Beto Haas e @aerotopografia. Então, se pesquisar aero, já vai aparecer a nós. É o símbolo que imita um aviãozinho lá, então, né? Bem fácil de achar. E pode ligar sinal de fumaça, a gente às vezes não vai entender o que é, mas liga, manda SMS, o que for, se a gente tiver que ir para qualquer lugar. O intuito meu e da empresa sempre é resolver esses problemas, fazer a coisa andar, né? Então acho que de alguma forma encontra nós, vem conversar, pede para a gente ir visitar, que a gente está aí para resolver esses problemas e estou disposto a isso sempre. Muito bom. E você que está aqui, gente, também quer se conectar com a gente, pode nos acompanhar no nosso Instagram para poder acompanhar não só histórias de bastidores como essa, mas também muito conteúdo sobre posicionamento, marketing, tudo que você encontra dentro da Ecogestão de Marketing. Então, aproveita e nos segue lá também, @EcoGM. Eco, igual está aqui no nome do podcast, ECKOGM. Beto, muito obrigada, de coração, por ter aceito esse convite, por ter vindo de peito aberto compartilhar aqui com a gente momentos da tua trajetória que muita gente aqui de casa ainda não sabe. Então, de verdade, obrigada por ter dedicado esse tempo, por ter vindo aqui, compartilhado coisas que ficou por vezes nesse bastidor. Eu que agradeço o convite, é desafiador estar aqui, mas é muito legal. Tá? Então agradeço o convite, agradeço a insistência, né, de dizer que não, tu vai ir. E eu acho que se de alguma forma eu conseguir ajudar, eu sempre brinco isso, então até sinaliza, porque daí a gente sabe que tá no caminho certo de conseguir ajudar as pessoas. Então quem estiver escutando e, isso aqui foi massa, me ajudou, né? Eu acho que é isso, tá? Estamos aqui na vida de passagem para que a gente possa se ajudar, crescer junto. Tá? Então, obrigado pelo espaço, pelo convite e contem sempre conosco. Excelente! E aproveitando esse ensejo que o Beto trouxe, então já deixa aqui o seu comentário de que valeu assistir até aqui. Se você teve algum tipo de dúvida, aproveita e comenta também. Seja nós ou seja o Beto, a gente vai estar respondendo vocês. Curte o nosso vídeo, porque isso vai permitir que a gente chegue com essa mensagem para mais pessoas. E lembra, se você quer que alguém aí, ou seu colega, ou seu marido, ou seu sócio, assista e entenda esses insights valiosos que a gente conversou aqui, compartilha no WhatsApp, porque eu tenho certeza que esse podcast super valeu a pena. Então, gente, lembrando que esse podcast ele é um oferecimento da
das empresas do grupo Caidei. Clube Turismo Santa Rosa, Acreditar no Desenvolvimento Humano, Letos Experiências para Aprendizagem, Kindle High Performance e Conecta Imóveis. O nosso muito obrigado por vocês terem confiado e acreditado no nosso projeto. Você que está em casa, até já! Fica ligado que logo mais vem mais episódios do EcoCast por aí.